Olá galerinha do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção das atividades da semana 2 do PET 4 e vai estar trabalhando aqui um pouco sobre o assunto da crise do petróleo e o neoliberalismo. A crise do petróleo. A crise do petróleo vem ocorrendo desde a década de 1970, quando foi descoberto que o petróleo é uma fonte esgotável. Desde que o petróleo foi descoberto, no final do século XIX, foi consumido pela sociedade de forma abundante, principalmente na atual sociedade industrial e de consumo. Na década de 70, descobriu-se que o petróleo é uma fonte esgotável. Tal afirmação elevou o preço do produto e em pouco mais de 7 anos, o preço do barril de petróleo praticamente triplicou. Isso provocou o aumento do valor do produto primário de países subdesenvolvidos, superando os produtos industrializados oriundos de países desenvolvidos. Foram vários os fatores que propiciaram a elevação do preço do petróleo. Dentre eles podemos citar a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada pelos principais produtores de petróleo do mundo para unificar o preço do produto, promovendo um cartel internacional e controlando a oferta do produto no mercado. O petróleo também serve como instrumento político para exercer pressão sobre as grandes potências mundiais. Estados Unidos e Europa apoiaram Israel na guerra contra os árabes, fornecendo armamentos. Tal fato irritou os países árabes, que utilizou o petróleo como meio de atingir as nações que apoiavam Israel, pois diminuíram a produção e elevaram os preços. Entre as décadas de 80 e 90, várias oscilações no valor do petróleo ocorreram. As crises do petróleo podem ser provocadas por conflitos no Oriente Médio, que limita a produção e eleva o valor. O nível de consumo de um importador interfere no preço, o que reforça a lei de oferta e procura. Ao analisar esses fatos, que muitas vezes provocam divergências, dá para imaginar o que acontecerá quando esse recurso se esgotar, pois estimativas revelam que o combustível se findará daqui a 70 anos, aproximadamente, o que forçará o homem a buscar novas alternativas de fonte de energia. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a tendência atualmente dominante na ordem econômica internacional, com a defesa do Estado mínimo. O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, em tese, autorregular-se-ia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de vários países iniciou-se na década de 70, como principal resposta à crise do petróleo. Os neoliberais combatem, principalmente, a política do bem-estar social, um dos preceitos básicos da social-democracia e um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo para combater a crise econômica iniciada em 1929. Nessa política, apregoava-se a máxima intervenção do Estado na economia, fortalecendo as leis trabalhistas a fim de aumentar a potencialidade do mercado consumidor, o que contribuía para o escoamento das produções fabris. A crítica direcionada pelo neoliberalismo a esse sistema é a que o Estado forte é oneroso e limita as ações comerciais, prejudicando aquilo que chamam de liberdade econômica. Além disso, a elevação dos salários e o consequente fortalecimento das organizações sindicais são vistos como ameaças à economia, pois podem aumentar os custos com a mão de obra e elevar os índices de inflação. Dessa forma, os neoliberais defendem a máxima desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a flexibilização do processo produtivo. Outra premissa básica do neoliberalismo
é o desaparelhamento do Estado, ou seja, as privatizações. Nesse contexto, defende-se que o Estado é péssimo gestor e que somente atrapalha o bom andamento das leis do mercado, que seria gerido pela mão invisível, anteriormente defendida pelo liberalismo clássico e que funcionaria pela lei da oferta e da procura, bem como pela livre concorrência. Nesse sentido, a função do Estado é apenas garantir a infraestrutura básica para o bom funcionamento e o escoamento da produção de mercadorias, bem como a intervenção na economia em tempos de eventuais crises. Os Estados Unidos e a Inglaterra não tão somente Os Estados Unidos e a Inglaterra foram não tão somente as primeiras nações a implementarem essa doutrina, como também se responsabilizaram em disseminá-la pelo mundo. Em alguns casos, como no Chile, ela foi imposta à força, por meio do fortalecimento de um regime ditatorial local. Em outros casos, o neoliberalismo foi colocado como alternativa a países extremamente dependentes e com economias em crise ou fragilizadas, como o Brasil. No caso brasileiro, os anos 1990 foram marcantes para a implementação do neoliberalismo, através da privatização da maioria das estatais então existentes, com destaque para a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Embratel. Além de se comportar como uma corrente econômica, o neoliberalismo age também como um padrão social de comportamento. Sua implantação em associação ao regime toyotista de acumulação flexível preconiza a individualização do comportamento, sobretudo no campo profissional, o que é amplamente difundido pelas concepções do empreendedorismo. Por esse motivo, o neoliberalismo é alvo de constantes críticas, sobretudo pelo processo de desregulamentação da força de trabalho e pelo enfraquecimento ou aparelhamento das forças sindicais, o que se traduziu em uma diminuição gradativa dos direitos trabalhistas e no padrão médio de vida da classe trabalhadora em todo o mundo. O exemplo mais evidente dessa lógica, sem dúvida, são os chamados tigres asiáticos, países extremamente industrializados, mas com mão de obra extremamente barata, fruto da ausência de leis trabalhistas. Os trabalhadores, por exemplo, praticamente não contam com férias e os benefícios são limitados. Tudo isso para atrair as empresas estrangeiras e assegurar os seus respectivos lucros. Apesar da recente crise econômica, que se iniciou em 2008 e afetou, sobretudo, a União Europeia, o neoliberalismo é o principal sistema econômico da atualidade, sendo adotado pela maioria das economias nacionais atuais. Ok, turma? Agora vamos aqui ao PET 4, semana 2. Tem um errinho aí nesse slide, mas vocês ignorem, tá bom? O tema neoliberalismo. Vamos lá. Inicialmente o PET ele vai trazer essa conceituação aqui do termo neoliberalismo. Tem como objetivo garantir a liberdade de mercado sem a intervenção do Estado na economia. Nos setores essenciais da economia, como educação, saúde e segurança, o Estado deve atuar, mas em grau mínimo, ok? O PET ele também traz essa caixa de diálogo com alguns materiais extras, né? Um texto aqui do site Brasil Escola e um vídeo do neoliberalismo também do Brasil Escola do YouTube. Ambos esses materiais estão disponibilizados no formulário, o texto em link e o vídeo, só dá play lá e assistir para vocês se aprofundarem melhor no tema, ok? Depois o PET ele traz esse texto aqui, ó. FMI diz que políticas neoliberais aumentaram a desigualdade. Vamos fazer a leitura do texto para a gente responder as questões. O neoliberalismo, doutrina econômica combatida pela esquerda, recebeu críticas de um dos seus maiores defensores, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, em artigo publicado por 3 economistas da instituição. O documento sugere que o receituário neoliberal, prescrito pelo próprio FMI para o crescimento econômico sustentável em países em desenvolvimento, pode ter efeitos nocivos de longo prazo. A nova consideração dá suporte a uma legião de críticas
em países como Portugal e Grécia, que têm se submetido a políticas de austeridade, contenção de gastos e aumento de impostos previstas pelo FMI, diz a AFP. Entre aspas, os benefícios de algumas políticas, que são uma parte importante da agenda neoliberal, parecem ter sido um pouco exagerados, fecha aspas, disseram os economistas no artigo da edição de junho da revista Finance and Development. Abre aspas. Em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade, colocando em risco uma expansão duradoura, fecha aspas, argumentaram. Os autores, 3 membros do Departamento de Pesquisa do FMI, disseram que a abordagem tradicional para ajudar os países a reconstruir suas economias através do corte de gastos do governo, privatização, livre comércio e abertura de capital podem ter custos significativos em termos de maior desigualdade. O aumento da desigualdade prejudica o nível e a sustentabilidade do crescimento, fecha aspas, disseram. Abre aspas. Mesmo que o crescimento seja o único ou o principal objetivo da agenda neoliberal, os defensores dessa agenda devem prestar atenção nos efeitos de distribuição, fecha aspas. Rigidez orçamentária. Embora os 3 economistas reconheçam pontos positivos na agenda neoliberal, eles destacam 2 grandes problemas. Primeiro, a remoção de todas as restrições ao fluxo de capital e, segundo, a rigidez orçamentária dos governos. Os economistas reconhecem as vantagens da abertura de capital em países em desenvolvimento, mas dizem que o fluxo pode ser de um capital de curto prazo, causando grande volatilidade nos mercados e aumentando as chances de quebra. Segundo os autores, de 150 casos desde a década de 1980, de economias emergentes que tiveram forte aumento nos fluxos de capital, 20% resultaram em crise financeira. Além disso, a abertura financeira gera um aumento considerável da desigualdade na população do país, alertaram. As políticas de austeridade, que frequentemente reduzem o tamanho do Estado, não somente geram custos sociais substanciais, mas também prejudicam a demanda, além de aprofundar o desemprego, uma vez que a população consome menos, lógico, é porque a renda dessa população está diminuindo. Por consequência, dá-se a entender que o desemprego está em crescimento. Após a leitura da reportagem, responda. Primeiro, qual a crítica principal do FMI de acordo com a reportagem? O que vocês podem estar respondendo aí? Segundo os autores, 3 membros do Departamento de Pesquisa do FMI, o protocolo neoliberal, prescrito pelo próprio FMI, para o crescimento econômico sustentável em países em desenvolvimento, que recomenda políticas como o corte de gastos do governo, privatizações, livre comércio e abertura de capital, pode ter efeitos nocivos de longo prazo. Eles afirmam que, abre aspas, os benefícios de algumas políticas, que são uma parte importante da agenda neoliberal, parecem ter sido um pouco exagerados e que, abre aspas, em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade, colocando em risco uma expansão duradoura, fecha aspas. Questão 2. Quais são os problemas ocasionados pela desigualdade social citados na reportagem? O que vocês podem estar respondendo aí? Segundo a reportagem, o aumento da desigualdade prejudica o nível e a sustentabilidade do crescimento. Também afirma-se que, apesar dos pontos positivos da agenda neoliberal, a remoção de todas as restrições ao fluxo de capital e a imposta rigidez orçamentária dos governos podem gerar problemas como crises financeiras, diminuição da capacidade de consumo e prejuízo na demanda e aumento no desemprego. Aumento nos índices de desemprego. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês e até a semana que vem. Obrigado.